Tá animado, pastor Ezequiel? Bom, meu nome é Suzana. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou uma das ministras aqui da casa. Cumprimento você que nos acompanha pela TV Rica. E olha, eu vou falar para vocês que é uma grande vitória estar aqui nesta manhã. Uma grande vitória. Quem aqui tem filhos, as crianças inclusive podem ir lá para o culto infantil. E aí eu aproveito para perguntar, quem tem filho menor que 10 anos? Quem tem filho menor que 4 anos? Quem tem filho menor que 2 anos? Pois é, eu tenho isso tudo também, gente. E para chegar aqui nessa manhã, tivemos que vencer essa madrugada. Cada noite é uma diversão, é muito divertido. Tem noite que eu tô lá deitada, acabei de deitar. Aliás, acabei de deitar não, né? Porque às vezes demoram os meninos para deitar, mas estou lá no meio da noite, aquele sono, né? Nem sei como é que é o nome, o sono, é REM o nome do sono? É? Já tô lá descansada, quase um zen, né? E aí vem o Azaf. Mãe, me cutuca lá. Mãe, não estou conseguindo dormir. O que foi, filho? Que os animais. E aí começa a falar alguma coisa relacionada a algo que ele assistiu. Aí eu levanto, vou até a cama dele, oro com ele. Aí ele deita. Aí lá vai eu de volta para minha cama e deito na minha cama. E aí de repente, cutuca mais um. Quando começa a pegar no sono, Natan, mãe, posso ficar um pouquinho aqui na sua cama? Ele já fala assim, tudo dele é meio chorado, né? Posso ficar um pouquinho aqui na sua cama? O que foi, Natan? É que eu tive um sonho, mãe. Aí vai, deita o Natan um pouco do lado da cama, né? Afasta um pouco ali o marido, vem o menino, deita. E filho dormindo com a gente, vocês sabem, né? Quem aqui sabe do que eu estou falando? E vira o braço para um lado e põe a perna para o outro e é uma coisa terrível. E a gente não dorme. Aí daqui a pouco, filho, agora a mamãe vai te pôr na cama, tá? Vamos lá para a cama. Aí volta, põe lá na cama, né? E eu tenho um ritual para dormir. Eu tenho um ritual para deitar. Então eu deito de lado, ponho o travesseiro entre as pernas, me cubro toda com o edredom, encaixo tudo. Aí depois, quando eu já estou lá quietinha, consegui cobrir até a orelha. Aí berra o Benjamin. Mamá, mamá, mamá. Até ir lá no quarto. Meu Deus, tem noite que parece... Gente, não é possível, é brincadeira um negócio desse. Acabo de deitar, gente. Essa noite foi mais ou menos assim. Foi essa delícia, essa aventura. Mas, brincadeiras à parte... Os filhos são um presente de Deus. É um privilégio. O apóstolo costuma dizer assim, que a última noite de sossego do homem é quando ele casa. Depois que casou, acabou. E a última noite de sossego da mulher é quando tem o primeiro filho. Gente, pura verdade. Eu sou a prova viva disso. Mulheres sabem do que eu estou falando? Sabemos. Porque às vezes... Tudo acontece na casa e o marido está lá deitado, babando lá, né? E eles nem veem o que está acontecendo. E no dia seguinte, tá tudo, a noite foi tão boa, foi. A gente que sabe o que foi, né? Mas, graças a Deus, ele está lá hoje com os 3, cuidando dos 3 para eu estar aqui. Então, independente de não acordar à noite para, né, levantar e segurar a onda lá, mas está lá hoje segurando a onda, agora de manhã. Está lá com as crianças, os 3 abençoados, né? Mas são abençoados mesmo. E eu sou muito grata a Deus pela vida deles, muito grata a Deus por poder participar disso que nós estamos aprendendo aqui. Né? Muito grata a poder participar de povoar a terra. Gente, já estou contribuindo. Quem é casado aqui e ainda não tem nenhum filho, por favor, passa a bola para vocês, tá? Porque estão querendo me arrumar um quarto. Mas eu falo, quarto já tem lá em casa. Já tem quarto lá em casa, então, por favor, eu libero a vaga para quem não tem nenhum. É ou não é, Alessandro? Quarto já temos de sobra em casa, né? E já tem cheio de filho ainda por cima. Então, por favor, você, recém-casado, ouvi dizer hoje lá na mesa tomando café que tem gente que está querendo ter 5 filhos. Maravilha, bola para frente. É isso mesmo, estamos ministrando exatamente sobre isso. Então, incentivo você, vai com tudo.
Vai com tudo, Pati. Pati e Arthur, vamos lá, 5 filhos, vamos povoar a terra, vamos encher, vamos cumprir o que o Senhor nos chamou desde o princípio para fazer, amém? Vamos orar? Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelo presente que é a família. Tudo começou numa família. O Senhor começou aquilo que o Senhor quis estabelecer no mundo através de uma família. O Senhor trouxe à existência Adão e Eva. Depois o Senhor trouxe à existência Jesus, o Cristo, para que se casasse com a tua igreja e isso manifestasse a relação do Senhor conosco. Isso manifestasse o propósito original que se reúne numa família, em sermos um com o Senhor, em manifestarmos o Senhor, em impartirmos da vida do Senhor em nós, quando nos tornamos um só com o Senhor. E nós queremos, Senhor, manifestar isso em tudo que nós fizermos. Pai, nos dá graça nesta manhã, naquilo que vamos aprender hoje aqui, naquilo que vamos compartilhar, construir, que o Senhor possa fazer do jeito que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Amém? E nós estamos vindo então de uma série que se chama A Bênção Geracional, é um livro do apóstolo Joseph Matera, falando a respeito disso, sobre transmitir a bênção de geração em geração. E hoje nós vamos falar sobre perpetuar a bênção. Como perpetuar a bênção. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler do 13 ao 16. Podemos? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui é um chamado de Cristo a nós como igreja, para manifestarmos quem Ele é, sermos sal da terra, darmos sabor à terra, darmos sabor àquilo que o Senhor está construindo na terra e sermos a luz do mundo. E como nós vimos aqui, a gente não pega uma luz e coloca debaixo da cama. Se a gente coloca debaixo da cama, não vai iluminar o todo. Então o que a gente faz? A gente coloca a luz lá em cima, igual o abajur e a lâmpada que nós colocamos lá em cima no quarto. Um abajur, ele vai ser com uma proporção bem menor, ele vai iluminar só uma parte, mas quando se coloca lá em cima, no teto lá do quarto, ilumina todo o resto. Assim nós fomos chamados por Deus como igreja a estar em lugares de destaque para iluminar a terra, para governar a terra. Não é para mandar nas pessoas, não é para subjugar de forma opressora, não, é para nós abençoarmos, iluminarmos, manifestarmos Cristo, que é a luz, e que se tornou um conosco, e que está crescendo em nós. É de modo que, sabe quando um bebê está crescendo dentro da barriga de uma mãe? Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um momento que não dá mais para segurar. Ele tem que sair, ele tem que se manifestar. Assim Cristo está sendo formado em nós. Ele vai crescendo em nós. De modo que cada vez mais isso vai chegar a um ponto onde nós vamos manifestá-lo. Onde ele vai se tornar visível em todas as áreas, por onde quer que nós passemos. E o que aconteceu com a igreja? A igreja de Cristo na face da terra. Nós temos falado um pouco a respeito disso. Nós já falamos, na verdade, disso desde que eu estou aqui, né? Já tem 14 anos que nós falamos a respeito disso. De como a igreja estacionou no tempo. De como a igreja deixou com a visão escapista. Jesus vai voltar, então para que eu vou estudar? Jesus vai voltar, para que eu vou me profissionalizar? Jesus vai voltar, e aí, não, irmão, que é isso? Não vê televisão, não.
E aí a igreja se desatualizou, a igreja parou no tempo, deixou todas as áreas da sociedade no mundo. A igreja, sabe o que ela fez? Ela pegou essa luz do mundo e colocou debaixo da cama, se restringiu às igrejas. Ao invés de ser colocado lá no topo, onde pudesse iluminar toda a terra. Mas o Senhor tem despertado a sua igreja. E uma transição leva tempo, sim ou não? O apóstolo ele diz que a transição apostólica, né, uma transição de visão, de mentalidade, é como manobrar um transatlântico. Você não dá uma virada de uma vez como num barquinho, né, como numa lancha. Não, ele leva um tempo para poder virar. E a igreja na face da terra está passando por essa transição. De entender que nós temos que ser essa luz que está no topo. Nós temos que ser essa luz que está na educação, essa luz no governo, essa luz nos meios de comunicação, essa luz na economia, essa luz em todas as áreas, na saúde, em cada uma das áreas da sociedade. Nós precisamos estar ali. Para quê? Para que nós possamos iluminar. E quando se fala de luz na palavra, se fala a respeito de tirar as pessoas da ignorância. Trevas significam ignorância e luz significa revelação. Então é tempo da igreja se posicionar, se levantar e trazer a revelação de Cristo, do propósito original de Deus sobre nós como seres humanos, de governarmos a terra. Mas não governar num sentido errado, como nós vemos muitos governantes fazerem. De fazerem as coisas em benefício próprio. De fazerem as coisas para poder obter para si. De fazerem as coisas da sua maneira. Não. Nós governamos sendo governados pelo Espírito. Nós governamos o Espírito Santo nos guiando, nos dando direção. E quando Paulo vai falar lá aos Filipenses, ele fala assim: olha, tenham o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Não façam nada por ambição egoísta, mas leve cada um os interesses do outro, considere os interesses do outro acima dos seus. Não atente para os seus próprios interesses, porque foi o que Cristo fez. Ele estava tudo bem lá, de boa. Ele, o Pai, Espírito Santo. Mas o que ele fez? Ele falou: Pai, envia-me a mim. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pai, envia-me. Então ele abriu mão da sua glória. Ele se humilhou. Ele se tornou homem, servo. E então veio para cumprir a vontade do Pai. Quando ele é questionado lá na cruz, né, vários perguntaram: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E o outro que estava lá, bandido, do lado, começou a colocar em xeque ele. Falou assim: olha, se você é o Cristo, então salva-te a ti mesmo. Desce da cruz e salva a gente também. Enquanto o outro falou assim: cara, cala a boca. Você e eu merecemos estar aqui. Mas ele não fez nada para merecer isso. E virou para Jesus e falou: Jesus, olha, lembre-se de mim quando você entrar no meu reino. E aí Jesus fala com ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então Jesus, em todo o tempo, em tudo que ele fez aqui na terra, ele falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. As palavras que eu falo, eu não falo por mim mesmo, mas eu falo tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai. A minha comida e a minha bebida, ou seja, o meu sustento, é fazer a vontade do meu Pai. E esse Cristo hoje habita em nós, e tudo que deve envolver a nossa vida é fazer a vontade do Pai. Não vamos atentar para os nossos próprios interesses, mas colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Como igreja, colocar os interesses do Pai acima dos nossos. Foi o que nós ouvimos aqui no Instrumentos de Justiça pelo apóstolo Gustavo Lara, quando ele falou sobre igreja e Estado. E aí ele trouxe uma ilustração tremenda. Quando um governante, o presidente da república, né, alguém que tenha um cargo público, precisa enterrar alguém, né, morreu algum parente, morreu algum familiar, ele não pode cancelar as suas obrigações de governo, de Estado, para poder colocar acima as suas coisas pessoais. Ele não pode, porque ele não tem mais vida pessoal. A vida dele é uma vida pública. Então ele não pode simplesmente desmarcar tudo,
porque ele vai lá curtir, né? Curtir, digamos assim, com muito respeito, é claro. Entendam o que eu quero dizer. Eu ia falar curtir a fossa, mas no sentido de ficar lá se lamentando, sabe? Ai, morreu fulano, tal, não sei o quê, rarará. Não, meus amigos, ó, chorou, fez o luto, a parte ali, balbal, e enxuga as lágrimas e tem que continuar. A vida corre. Não tem como ficar lá, né? Deprimido, vai entrar no quarto, porque morreu fulano, morreu Beltrano. Não, ele não tem mais vontade própria, porque os interesses do Estado estão acima dos seus. Nós precisamos, como igreja de governo, como igreja multigeracional, entendermos que os nossos interesses não estão acima dos interesses de uma igreja-estado. Os interesses do reino vão além dos nossos interesses. Os interesses do reino são superiores aos nossos interesses. Por quê? Porque quando eu dei a minha vida a Cristo, eu não tenho mais direito, porque eu entreguei tudo para Ele. Porque Ele se tornou a minha vida e agora tudo que eu faço tem que se mover em direção à vontade do Pai. Amém? Isso é uma mentalidade que precisa ser incutida na igreja de Cristo na terra. Que nós não estamos aqui, as igrejas estão cheias de que, sua bênção, e vem para a tarde da vitória, e vem para prosperidade financeira, e a campanha de libertação, e por aí vai, porque tudo está voltado para os interesses pessoais. Quando nós temos aqui o quê? Que fazer um instrumento de justiça. Instrumento de justiça que vem, que fala das áreas da sociedade, que nós temos que nos levantar, que nós temos que ocupar esses lugares de destaque, ocupar esses lugares de governo e entender que vai além das nossas vidas. E isso vai além de mim e de você. Isso precisa ser incutido nas gerações que vêm depois de nós. Isso precisa ser incutido nas crianças do sonho de Deus. Isso precisa ser incutido nos teens. Isso precisa ser incutido nos jovens. Isso precisa ser incutido nos seus filhos, nos meus filhos, para que eles possam passar isso de geração em geração, para que não se perca o que está sendo construído. Se nós não incutirmos isso na próxima geração, quando nós morrermos, isso vai se perder. Então nós precisamos ter essa visão multigeracional, para que aquilo que está sendo construído possa dar continuidade, possa ter continuidade, e o Senhor manifeste a vontade dEle nesta terra. Amém? Vocês estão entendendo que o que nós estamos vivendo aqui nesses dias, falando sobre bênção geracional, aplica-se à nossa família? Sim, mas vai além da nossa família? Entende isso? Vai além da minha vida pessoal, da sua vida pessoal. Nós estamos falando de um reino, nós estamos falando de um governo, nós estamos falando de famílias de verdade que ordenam a humanidade. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Amém? Fala, essa é minha responsabilidade. E mesmo você que não casou ainda, você tem esse privilégio de estar ouvindo tudo isso antes de se casar. Porque quando se casar, você não vai ficar, bem, fica aqui em casa hoje, bem, tá tão bom aqui, amor. Não, você vai falar, amor, vamos lá, vamos aprender mais, né? Estamos aqui, a Babi, o Michael, acabaram de se casar, estão aqui na casa. E estão trabalhando junto, e estão dando assim. Tem gente que casa e pronto, acabou, sumiu da igreja, não aparece mais. Por quê? Está curtindo o casamento. Gente, bora curtir o casamento aqui. Porque aqui nós estamos ouvindo princípios para a vida. Nós estamos investindo nas gerações. Nós estamos incutindo aquilo que está no coração de Deus para aqueles que vão governar depois de nós. Amém? Amém, Babi? Então nós vamos passar para uma parte agora, onde nós vamos ver 11 pontos. Vou tentar não demorar. Eu tenho 30 minutos para falar de 11 pontos. 11 pontos. 11 pontos sobre a diferença entre a mentalidade das igrejas multigeracionais e a mentalidade das igrejas monogeracionais. Então, a igreja multigeracional é aquela igreja que pensa a longo prazo, a igreja que pensa por gerações. E a igreja monogeracional é a igreja que pensa só naquele momento aquilo que está acontecendo. E, gente, deixa eu falar para vocês, não é intencional. A gente não está aqui querendo chutar as outras igrejas, a gente não está aqui querendo acusar, apontar. Não, de maneira nenhuma.
mas entender que o Senhor está preparando essa transição. Amém? Essas igrejas monogeracionais ainda não conseguiram alcançar essa revelação multigeracional. Mas eu creio e profetizo em nome de Jesus que em toda a face da terra, mesmo essas igrejas monogeracionais também serão alcançadas. Nós oramos agora em nome de Jesus para que a mentalidade dos líderes dessas igrejas seja aberta, para que venha a revelação, para que eles possam entender que o chamado de Deus vai além de uma igreja local, vai além de uma família dominante ali na igreja local, que vai por gerações e igrejas que transformem a sociedade, igrejas efetivas que sejam sal da terra e luz do mundo. Amém? Você concorda nisso comigo? Amém? Amém. Então, bora lá. Número 1. As igrejas multigeracionais focam no desenvolvimento da liderança, enquanto as monogeracionais focam nos cultos dominicais e nos programas. Então, as multigeracionais, elas vão se preocupar ou vão se atentar em formar líderes. E não somente ficar de domingo a domingo, enchendo o culto de domingo com a bênção da vitória, com a prosperidade, com a campanha, sei lá das quantas, né? Que fica lá de programação em programação, trazendo as pessoas para poder encher a igreja e tal, sem formar líderes que sejam de fato efetivos, cada um na sua área de influência. Certo? Jesus, quando ele fala em Mateus 9, 36 e 37, ele não fala assim, que venham mais, né? Ele não ora para que venham mais novos convertidos à igreja. Né? Ele fala assim, olha, rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Então, por quê? Porque a colheita já está ali pronta. Né? Já está pronto ali. O que nós precisamos são pessoas, líderes efetivos, que quando essas pessoas chegarem, quando essas pessoas forem agregadas, elas possam ser discipuladas, elas possam ser cuidadas, a mentalidade delas possa ser transformada através de um discipulado 1 a 1, como nós temos na casa. Amém? E é o que nós vemos aqui, né? Ministros, nós vemos aqui, nós temos um corpo de ministros na casa com mais de 90 ministros. Ministros prontos a discipular, a atender, a ministrar, a impartir vida. Amém? Então, bora lá. As igrejas, número 2. As igrejas multigeracionais criam os filhos espirituais da casa. Já as igrejas monogeracionais se limitam a alimentar os que são membros. Então, uma igreja monogeracional, ela foca nos membros e foca naquela relação de ovelha, pastor e membresia, enquanto os filhos, a igreja multigeracional, ela foca nos filhos. Ela tem essa visão de paternidade, de gerar essa conexão, de caminhar junto. Né? Quando Abraão, ele vai lutar contra aqueles 4 reis, a Bíblia fala que ele lutou contra aqueles reis com 318 homens instruídos e nascidos na sua casa. Então os filhos que são instruídos, nascidos na casa, são criados na casa, tanto os naturais como os espirituais, eles vão estar prontos para qualquer batalha. Eles vão estar prontos para qualquer situação que nós tenhamos que enfrentar, ou até mesmo para a visão que vai ser ministrada para alcançar a cidade, alcançar Taubaté, terra de adoradores, alcançar São Paulo, alcançar o Brasil, alcançar as nações. Filhos criados na casa que têm a mentalidade do pai. Filhos criados na casa que são fiéis, são leais, que estão com o pai para o que deve tomados pela visão, responsáveis pelo futuro, incansáveis para o bem. Amém? Gente, eu estou aqui vibrando e vocês estão tudo aí parecendo mosca morta. Ah, meu Deus! Acorda, povo! Esses somos nós. Somos esses os filhos da casa. Estamos sendo criados, formados na casa, para podermos manifestar lá fora aquilo que está sendo gerado aqui dentro. Amém? Aleluia! Número 3. As igrejas multigeracionais empregam o modelo do Novo Testamento de tutoria pessoal para formar um núcleo de liderança. Já as igrejas monogeracionais dependem dos institutos e seminários bíblicos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que numa igreja monogeracional foca-se muito na formação do pastor.
Então o pastor ele tem que ir, ele vai na formação acadêmica, perdão, porque nós também focamos na formação do pastor, mas estou falando na formação acadêmica teológica, né? Então tem que ir no seminário de teologia e depois tem o período probatório e aí ele tem que ficar passando e vai, pastoreia uma igreja, pastoreia outra, para depois ser ordenado pastor, sabe? Numa igreja multigeracional, isso daí acontece no dia a dia. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Foi o que ele fez com os apóstolos. Ele andava junto, ele trouxe eles para perto. Ele caminhava junto com eles, ele discipulava, ele impartia vida. E ali, junto com eles iam aprender, junto com Jesus, eles iam aprendendo. Aprendendo a respeito das coisas do Pai. Aprendendo como tratar as pessoas. Aprendendo como aconselhar, aprendendo como discipular. E ali então, nessa tutoria, como a gente vê também, Paulo e Timóteo. Trouxe Timóteo para perto. Caminha comigo, Timóteo. Vamos juntos, vamos nas viagens. E ali ele foi impartindo, derramando da sua vida sobre Timóteo. E é assim que nós vemos em igrejas multigeracionais. São líderes formados que formam outros. São líderes que acompanham junto, que veem de perto o que está acontecendo, e então são ordenados por reconhecimento. Né? Eu mesmo, por exemplo, quando fui reconhecida como profeta, nem sabia direito o que era profeta. Mas fui caminhando junto com o apóstolo, e ali fui aprendendo a discipular, aprendendo a como lidar com cada uma das situações, né? E assim a gente foi crescendo junto e convivendo e compartilhando e ouvindo e aprendendo. Eu não fiz um seminário teológico, né? Não fiz um seminário teológico, mas estou aqui porque estou impartindo vida. Amém? Então não é restrito, as igrejas multigeracionais não estão restritas às formações acadêmicas. Não que não sejam importantes, são importantes, mas não são a prioridade. Não substitui a experiência. Nós, como seres humanos, precisamos sim da parte acadêmica, mas mais do que isso, experimentarmos, vivenciarmos. É uma vida do dia a dia, onde nós aprendemos na prática. Amém? Eu tive essa experiência, por exemplo, nas aulas do departamento infantil. Né? Quando eu comecei no departamento infantil, o apóstolo em 2010, vai fazer uma década, uau! Em 2010, quando eu comecei no departamento infantil, o apóstolo falou, olha, eu quero lançar um desafio para vocês. Eu quero que vocês ministrem daquilo que nós ministramos na casa. Eu não quero que pegue revistinha de algum lugar, porque nós estamos começando a aprender a respeito do apostólico, do profético, né, dos 5 ministérios. Ele falou, eu quero que você ensine para as crianças dos 5 ministérios, sobre os 7 montes, sobre transformadores do mundo, sobre as coisas que nós temos vivido como casa. E no início, todas as aulas passavam por ele. Todas as aulas. Então eu escrevia a aula, ou outra pessoa escrevia a aula, nós passávamos para ele. E coisas que nós não conseguíamos enxergar, ele falava, ó, isso daqui muda, não é assim. Isso daqui acrescenta isso. Nisso daqui você pode colocar assim, assim, assim. E nós fomos aprendendo a maneira dele de pensar. Até que chegou um ponto onde não era mais necessário que ele lesse todas as aulas. A gente só conversava a partir de então sobre os temas. Ah, eu gostaria de ministrar esse tema, me veio esse tema, o Espírito Santo me inspirou para esse tema. E aí ele aprovando essas partes, por quê? Porque ali já havia sido formado uma mentalidade. Eu já havia aprendido qual é a maneira dele de pensar. E aí isso eu fui impartindo sobre a vida de outras pessoas, né? Cadê a Tati? Está aí? A Tati, hoje, acontece assim com a gente foi transmitindo isso. E aí outras pessoas que foram escrevendo a aula, no início, também passavam por mim. E aí a Tamires escrevia, passava por mim, a Tati escrevia, passava por mim. Até que chegou um momento onde elas conseguiram entender o pensamento, a mentalidade. E aí não era mais necessário tantas correções, ou muda isso, altera isso, a gente não pode falar assim. Por quê? Porque foi transmitida um pensamento, foi transmitido a maneira como a casa entende, a mentalidade da casa. Não é o que eu quero ensinar para as crianças, é o que a casa tem para as crianças e nós vamos juntos ministrar. Amém? Então, isso é extremamente importante
conviver junto. Para que isso aconteça, nós precisamos caminhar junto, né? Para que seja impartido daquilo que está sendo ministrado. Número 4, meu Deus. As igrejas multigeracionais têm uma idade média de 25 a 40 anos. Enquanto as igrejas monogeracionais têm uma idade média de 50 mais anos. Então isso acontece o quê? De igrejas que vão ficando mais velhas, né? Mais maduras, 50 mais. E às vezes por não ter essa visão multigeracional, acaba perdendo os jovens da igreja. E o que acontece? Se a igreja está cheia de pessoas idosas, 50 mais, elas vão fazer 60, 70, 80, 90, 100 e acabou a igreja, né? Mas numa igreja multigeracional, a idade média é entre 25 e 40 anos, porque estão todos envolvidos. Estão todos engajados, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, 50 mais, todos engajados na visão. Todos tomados pela visão e efetivos na sociedade. Amém? Número 5. As igrejas multigeracionais têm uma visão urgente pelo futuro distante. Enquanto as igrejas monogeracionais estão em modo de sobrevivência e só se preocupam pelo futuro imediato. Então, as monogeracionais é como se assim, o que eu vou fazer no próximo domingo? E estão em modo de sobrevivência. O que eu vou fazer para poder conseguir mais gente, para poder vir mais no culto? E está só preocupado com aquele futuro imediato. Enquanto as igrejas multigeracionais têm uma visão de gerações. Daqui a 2, 3 gerações. Né? Assim como Deus falava, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o Senhor já falava daqui para gerações, até chegar em Cristo. Quando eu ministrei no outro que a gente ministrou sobre o bênção geracional, nós falamos a respeito disso. Foram mais de 42 gerações até chegar em Cristo. Então o Senhor é um Deus de visão multigeracional. E nós como igreja de Cristo, que manifestamos o Cristo que habita em nós, que somos um com Ele, precisamos ter essa visão multigeracional. E pensar em futuro distante é preparar as crianças do sonho para aquilo que vai acontecer. Amém? E outra coisa é que nós precisamos ter essa visão multigeracional, não só aqui na igreja. Na verdade, a igreja vai ser a manifestação do que já é na família. Porque é assim, a igreja é um raio-x do que é a família. Então nós precisamos ter essa visão multigeracional, vamos ser despertados para isso. Essa visão multigeracional como família. Já pensar nos seus filhos, e eu nesses dias tenho sido despertada a pensar na esposa do Asaf, do Natan, do Benjamim, já preparar um caminho para os filhos deles, meus netos, meu Deus, eu só tenho 35 anos, mas já estou pensando nos meus netos. A gente precisa ter essa visão multigeracional, e não só na família, mas na empresa também. Quem aqui é empresário? Levanta a mão, empresário. Você tem que ter uma visão multigeracional. Você tem que pensar daqui a 2, 3 gerações. Senão daqui a pouco sua empresa morre. Senão você não aguenta mais. E aí quem é que vai dar continuidade ao que está sendo estabelecido? Está entendendo? Então em tudo na nossa vida precisamos ter essa visão multigeracional. Porque o nosso Deus é um Deus de visão multigeracional. Amém? Aleluia. Bora. 6. As igrejas multigeracionais põem seu foco na demografia variável da sua comunidade. Enquanto as igrejas monogeracionais permanecem fechadas no mesmo grupo étnico e econômico por décadas. Então aqui o que está falando é como uma igreja, por exemplo, nos Estados Unidos acontece muito isso. Então, lá tem os bairros, né? Ainda hoje, bairros dos negros, o bairro dos brancos. E aí, de repente, tem uma igreja que está lá num bairro dos negros. E aí, começa a chegar brancos no bairro. E começa a frequentar a igreja. E o que acontece com as igrejas monogeracionais? Se fecham. Porque ela fala assim, não, aqui é só igreja de negro. E ao invés de abrir, né, e de se mover de acordo com, se moldar de acordo com a demografia, ou seja, as pessoas que estão chegando na casa, elas se fecham. E o que acontece com a igreja? Acaba fechando.
né? Como, por exemplo, quando chega também latinos. Se a igreja está lá, não, e continua, e não se abre para aqueles que estão chegando, a igreja vai acabar acabando. Né? Vai fechar. Então nós, como visão multigeracional, igreja de visão multigeracional, precisamos estar atentos à demografia que é ao entorno da igreja. Né? As pessoas que chegam à nossa casa, seja de aquisição financeira, seja em relação à etnia, seja em relação a estrangeiro, ser estrangeiro, né, ou não. Então nós precisamos, como igreja, ter essa visão, né, e focar também nessa questão da demografia, que varia muitas vezes. Número 7. As igrejas multigeracionais abrem a diretoria a jovens, a diretoria ou o conselho da igreja, a jovens para que ajudem a levar a carga. Enquanto as igrejas monogeracionais têm uma diretoria, um conselho pequeno, composto pelas mesmas pessoas há anos e que desejam manter o poder até a tumba. Então, o que acontece muitas vezes? Né? As igrejas monogeracionais, elas são um núcleo de pessoas e elas ali que tomam decisão, decidem tudo, têm o mesmo pensamento há 30 anos, né? Não se abrem para aquilo que está acontecendo e se fecham totalmente e levam o poder até o cemitério. E muitas vezes enterra ou mata os jovens da casa, que estão ali esperando para poder colocar em prática tudo que está à flor da pele ali, né? E aí nós vemos aqui na igreja, a diretoria da igreja é formada também por jovens. Então tem o apóstolo L, que é o ancião da casa, o paizão, mas tem também jovens que compõem, esse o apóstolo Cristiano ia gostar, né? Jovens que compõem a diretoria da igreja, para que possam participar daquilo que está sendo construído, para que possam agregar junto, e não só isso, né? Depois de muitos e muitos anos, quando o apóstolo L precisar passar o bastão, assim nós cremos, porque amamos ele e sabemos da graça de Deus, do chamado de Deus que está sobre ele, mas vai chegar um momento que ele vai precisar passar o bastão. E o que vai ser se ele ficasse simplesmente fechado na mentalidade dele e fazendo tudo do jeito dele? Eu convivo de perto e muitas vezes, coisas que não é da maneira como ele pensa, ele abre mão por conta da equipe que está junto. É ou não é, Adri? A Adri faz parte da diretoria. Então, muitas vezes, não é a maneira como ele gostaria de fazer, mas ele abre mão. Gente, isso é lindo. Ele abre mão da maneira, muitas vezes, de pensar para poder haver unanimidade e concordância entre todos da diretoria. Isso é você saber abrir mão, isso é você saber ceder, isso é você saber entender que os outros também podem, né, contribuir na visão que Deus está dando, está trazendo. Amém? Então nós precisamos entender isso. E isso é algo que nós vivemos aqui na casa. Isso é algo que nós podemos ver aqui na casa. E algo que é extremamente importante, e o apóstolo Cristiano já falou daqui de púlpito, de coisas que ele faria de maneira muito diferente, mas convivendo com o apóstolo L, ele vai aprendendo. Convivendo com o apóstolo L, ele vê a maneira de lidar com situações. E isso é extremamente rico, para quando se for passar o bastão, para quando se for passar para a próxima geração. Porque quando uma bomba estourar, eles vão saber como lidar. Se o apóstolo L resolve tudo sozinho, quando ele passar o bastão, quem for assumir o bastão não vai saber como lidar com as situações. Mas que rico é a gente poder compartilhar, poder caminhar com ele, ver nos momentos difíceis, ver nos momentos de crise, ver nas situações adversas, como ele lida com cada situação. E aprendermos com ele, como é rico cada vez que a gente senta para poder fazer um aconselhamento com ele. Quem aqui já teve a oportunidade de estar junto com ele num aconselhamento? Gente, que coisa rica. Você chega ali, tem que fazer cara de paisagem muitas vezes. E fala, e agora? Como é que vamos sair dessa? E ele, de maneira extraordinária, que sabedoria de Deus, faz a gente ver a situação de uma maneira diferente. Quantas vezes eu cheguei desesperada para falar com ele, e ele dava risada da minha cara e me fazia ver de outra maneira. Isso é sabedoria.
E que privilégio é a gente, como ministro, poder acompanhar isso, podemos ver como ele lida com essas situações, para que nós possamos aprender também. Imagina quando eu comecei no departamento infantil, e hoje, quantas coisas eu fui crescendo e amadurecendo, aprendendo com ele no dia a dia. Apóstolo, como que eu faço nessa situação aqui? Apóstolo, aconteceu isso aqui com um pai. Como que eu lido? Ele faz assim, assim, assim. Apóstolo, olha, tem uma criança que está acontecendo isso, isso e isso. Age dessa maneira. Apóstolo, tem alguém da equipe que está acontecendo essa situação. Você vai tratar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Isso é extremamente rico. Nos ensina a lidar com as situações do nosso dia a dia. Porque ele não vai estar aqui para sempre, não é mesmo? Mas nós aprendemos com a sabedoria dele, com a experiência dele, para que quando ele precisar passar o bastão, nós vamos saber como lidar nessas situações. Amém? Obrigada, Senhor. Bora lá, gente. Número 8. Faltam 7 minutos. As igrejas multigeracionais têm líderes veteranos proféticos. Líder veterano, você gostou dessa, né, Ezequiel? Líderes veteranos. Líderes veteranos proféticos que ajustam os enfoques metodológicos conforme ao que Deus está fazendo de uma década a outra. Vou explicar. As igrejas monogeracionais têm líderes veteranos que estão presos no estilo de liderança e metodologias do passado. Então, o que é isso, gente? É dirigir uma igreja por 30, 40, 50 anos do mesmo jeito, sem levar em conta o que está acontecendo na humanidade. O que está acontecendo, muitas vezes, com os próprios jovens que estão na casa. O que está acontecendo na sociedade. Então, a igreja monogeracional são os veteranos, né, os anciãos, que continuam, a gente até falou um pouco disso, mas continua ali, querendo liderar a igreja, ou governar a igreja do mesmo jeito por anos. E não vai funcionar, vai matar a igreja. Enquanto os líderes multigeracionais são proféticos, eles têm a capacidade de ouvir a voz de Deus e adequar a metodologia para aquilo que Deus está fazendo neste tempo. Então nós temos visto este tempo onde nós entendemos de uma reforma, onde a igreja precisa tocar todas as áreas da sociedade. Uma igreja multigeracional, ela vai adequar a sua metodologia, a sua linguagem, para levar os filhos a esse entendimento. Enquanto uma igreja monogeracional está lá ainda proibindo assistir televisão e jogar futebol. Está entendendo? Está ainda proibindo em coisas tão pequenas diante daquilo que Deus está fazendo na terra. Está ainda pensando, Jesus vai voltar, para que você vai estudar, vai fazer, vai formar o quê? Vai para a universidade, por quê? Jesus está voltando, irmão, glória a Deus. Não, nós somos uma igreja de visão multigeracional, onde inspirados pelo Espírito, podemos ouvir a voz de Deus e podemos ajustar a linguagem, ajustar aquilo que está sendo ensinado para levar esta geração e as próximas gerações ao propósito eterno de Deus. Amém? 9. As igrejas multigeracionais articulam o evangelho ou proclamam o evangelho apoiando-se em uma compreensão a fundo da cultura e do contexto social que estão. Enquanto as igrejas monogeracionais tentam responder perguntas que ninguém se faz atualmente. Mais uma vez falando em relação a coisas do passado, né? As igrejas monogeracionais ainda estão presas a situações do passado. Então, às vezes, só falando em relação a histórias bíblicas, por exemplo, né? Mas sem aplicar de fato o que está escrito na Bíblia no nosso dia a dia. Então nós precisamos ter essa visão multigeracional, onde a gente entende o que está acontecendo no nosso entorno, onde a gente entende o que está acontecendo na cultura e também vamos nos mover. Então é importante isso, né? Os líderes de uma igreja multigeracional, numa mão eles carregam a Bíblia e na outra mão os jornais. Precisam estar atualizados. Atualizados do que está acontecendo na nação, na cidade, no mundo, para que sejamos efetivos também.
E não só uma igreja reativa, mas como um povo profético, podemos ouvir a voz de Deus e nos antecipar para sermos resposta nessas situações que estão acontecendo no nosso dia a dia. Amém? Somos uma igreja multigeracional e em nome de Jesus, cada vez mais, vamos nos antecipar aquilo que vai acontecer, porque somos a resposta para o mundo. Somos a resposta para as adversidades que a sociedade está passando. Nós temos a resposta para eles. Amém? E as pessoas vão vir até a casa, vão vir até a igreja, né, para poder serem alimentadas, para poder ser tomadas. Então você imagina, quando você... o que eu fiz aqui? Quando eu comecei falando da minha saga da noite, né? E isso fez vocês se conectarem comigo. Sim ou não? Eu não cheguei aqui já soltando sal da terra, luz do mundo. Não. Sim ou não? Quem aqui tem, né, é casado, quem tem filho, já se conectou, porque passa as mesmas coisas. Então é extremamente importante que numa palavra, naquilo que nós vamos ministrar, a gente fale de coisas do dia a dia, porque nós somos pessoas que estamos passando por diversas situações. E quando nós derramamos da nossa vida aqui, compartilhamos daquilo que acontece conosco aqui, isso toca a vida das pessoas, porque faz com que elas se identifiquem e também possam aplicar nas suas vidas. Né? A Bíblia é para ser vivida, não é só para um conto de carochinha, né? Então isso é o que nós ministramos, por exemplo, na vida das crianças. Tem gente que às vezes chega aqui e acha que a gente não fica contando historinha bíblica para as crianças. E de fato a gente não conta historinha bíblica para as crianças. A gente não fica contando para elas de Davi e Golias, a gente não fica contando para elas de Elias, de sei lá o quê. Não, a gente pega o dia a dia delas, num bate-papo sobre coisas que acontecem no seu dia a dia, nós trazemos o contexto bíblico e falamos, olha, nessa situação você age assim. Amém? Porque assim eles vão saber como lidar. Senão, as histórias bíblicas vão ser como 3 porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. Sim, ensinam princípios, ensinam. Mas precisamos ir mais a fundo para que elas possam saber como lidar nas situações do dia a dia. Então, no dia a dia, nós trazemos o cotidiano delas, conversamos sobre coisas que acontecem no seu dia a dia, e então trazemos os princípios bíblicos e aplicamos. Olha, nessa situação aqui, quando um amiguinho zoar você, quando um amiguinho te fazer bullying, você vai ministrar isso daqui. É assim que você vai agir. É assim que você vai responder quando essa situação acontecer. Amém? Então a gente precisa estar ligado no que está acontecendo ao nosso redor, no contexto social. Número 10. Ai, meu Deus, 1 minuto. Você me dá mais uns minutos, Dri? Obrigado. As igrejas multigeracionais têm departamento de jovens sólidos, orientados ao discipulado. Enquanto as igrejas monogeracionais têm o departamento de jovens baseado em entretenimento e socialização, o que os fazem ineficazes e acabam perdendo a juventude para o mundo. Então o que acontece numa igreja monogeracional, onde se baseia em relação a eventos, entretenimento para os jovens, isso não produz uma substância, isso não gera neles uma experiência de vida com Cristo. E o que vai acontecer? No decorrer da sua juventude, vão acabar se perdendo porque não tem bases sólidas. Numa igreja multigeracional, o departamento de jovens, a equipe de jovens, né, o grupo de jovens são um grupo forte, consolidado, com discipulado, células, reunião de jovens, né? Ou qualquer outra coisa de jovens, mas no sentido do quê? De estarem juntos, compartilharem uns com os outros, aprenderem com os mais velhos, aprenderem sobre casamento. A gente vê hoje aí a Babi e o Michael fizeram corte e hoje estão desfrutando do casamento. Então eles vão aprendendo isso. E na verdade, não só o grupo de jovens, mas começa lá desde crianças, né? Eu falei aqui no dia do casamento, as crianças ficam assim, que horas é o beijo? Que horas é o beijo? Né? Porque é o único beijo lícito que elas conhecem. Todos os outros beijos nós ensinamos o quê? Que não devem acontecer. Porque o meu corpo, ele não é para o outro poder desfrutar até o momento do casamento. Então eu não vou ficar beijando na boca, beijando na boca, beijando na boca. Não, eu vou esperar na hora do casamento. Opa, aí tá liberado, né?
tá liberado. Aí eles ficam assim, agora vai ser a hora do beijo. A hora do beijo. Umas 3 vezes eles vão, agora já é a hora do beijo? Que horas é a hora do beijo? Porque eles querem ver esse momento tão precioso, mas que é preparado para o casamento. Então estamos formando crianças, adolescentes, jovens com bases sólidas. Amém? Que vão saber como se mover diante das adversidades. Em vez de correr para o sexo, em vez de correr para as drogas, em vez de correr para qualquer outra situação, qualquer outra atração do mundo, eles não vão se desviar. Isso não irá atraí-los, porque eles terão uma base sólida e uma vida com Cristo. Uma vida em Cristo, onde Cristo se tornou a vida deles. E eles manifestam isso em tudo que eles fizerem. Amém? Amém, amém, amém. Agora 11. Terminando. As igrejas multigeracionais dão ênfase aos matrimônios e famílias fortes. Enquanto as igrejas monogeracionais só se preocupam em evangelizar e realizar atividades sem dar prioridade às famílias. Então, quando eu comecei, eu falei a respeito disso. Que a família, ela é uma radiografia da igreja. Porque aquilo que nós somos em casa, cedo ou tarde nós manifestamos onde nós estamos. Sim ou não? Né? Eu falo isso com Azar. Falei, filho, se você não é educado com o seu irmão, lá fora você não vai ser educado com as outras pessoas. Começa aqui dentro de casa. Se você não sabe ceder a vez para o seu irmão, lá fora você não vai ceder a vez para os outros. Porque tudo começa na casa. E as igrejas, elas vão ser... Na verdade, a igreja ela é uma família de famílias. É isso que a igreja é. Então, se nós temos famílias sólidas, nós vamos ter também uma igreja sólida. E outra coisa é que se os jovens, eles têm uma família sólida, isso eles vão replicar na vida deles. As estatísticas são enormes de jovens de pais separados que acabam replicando isso no seu casamento. E acabam se separando também. E isso vai passando de geração em geração. Mas quando uma família é sólida, isso também é passado de geração em geração. E quando eles se casarem, eles também terão casamentos sólidos. E vão passar isso para os seus filhos. Casamentos sólidos e estáveis. Então a saúde macro da igreja depende significativamente da saúde micro do casamento. Da saúde micro das famílias. Quanto mais unidos forem os matrimônios, mais recursos também vão se originar. Por quê? Porque as famílias elas investem naquilo que... as famílias elas dão mais aos que investem em sua saúde. E quantos aqui? Eu, por exemplo, gente, saúde não só física, mas emocional. Tudo que é ministrado aqui, tudo que eu recebo aqui, psicólogo não paga. Psiquiatra não paga, né? O que é ministrado aqui, então eu sim quero investir, quero ofertar, quero contribuir naquilo que está sendo levantado por gerações. Os matrimônios fortes produzem jovens emocionalmente estáveis e asseguram também a saúde da igreja. As famílias fortes refletem a plenitude da imagem de Deus na igreja. Quando Deus formou o homem, né, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e fala, homem e mulher criou. Então, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Então, uma família, um matrimônio, que é inclusive a expressão máxima de Cristo e a igreja, é o que vai refletir em plenitude a imagem de Deus, porque Ele fez homem e mulher. Então o matrimônio vai refletir com mais potencial a imagem de Deus do que um homem sozinho e uma mulher sozinho. Nós podemos refletir a imagem de Deus? Sim. Sozinho? Sim. Mas o seu máximo potencial é quando um homem se une a uma mulher e juntos, por ser o propósito original de Deus, manifestam a imagem de Deus. Amém? E isso vai levar também outras pessoas a olharem para esse matrimônio e falarem assim, uau, eu quero isso também para a minha vida. Eu quero isso também, eu quero viver isso também. Os matrimônios fortes modelam o evangelho em nossa sociedade, em uma sociedade. Por quê? Imagina que pessoas começam a ouvir dizer que na igreja sonho de Deus não tem divórcio.
O povo chega aqui querendo um arrancar o couro do outro e é restaurado. E aí começa a se ouvir na cidade. E o que acontece? Eles chegam aqui destruídos, descabelados. E quando chega aqui, são tratados. E aí tudo se resolve. Tem vezes que tem que ter divórcio mesmo, gente. Tem vezes que o negócio fica feio, né? E se um não quer mudar, né? Aí não tem jeito. Mas o que eu estou dizendo é, nós podemos manifestar isso. E não só em relação à questão de divórcio, estou falando em relação a filhos. Por exemplo, ouvi dizer que fulana de tal, o filho estava preso, estava nas drogas, não sei o quê, mas chegou lá e foi uma transformação tremenda. Eu vou lá para ver o que está acontecendo, porque eu estou precisando disso também para o meu filho. Está entendendo? Nós vamos manifestar isso e vamos alcançar a sociedade. Vamos modelar o evangelho, porque você imagina, se cada vez mais isso for acontecendo, vai chegar um momento que não vai ter mais isso na cidade de Taubaté. Amém? Terra de adoradores. Os matrimônios fortes ensinam a mordomia bíblica em todos os aspectos da Bíblia. Então, quando vamos criar os filhos, nós vamos entender isso. Essa mordomia, nós não estamos falando só de dinheiro. Eu exerci mordomia nesta noite. Quando eu não dormi, abri mão do meu tempo para poder exercer mordomia na vida dos meus filhos. Sabe? Então, quando você, marido, abre mão de uma situação para a sua esposa, você, mulher, abre mão de uma situação para os seus filhos, você está exercendo mordomia. E você está transmitindo isso sobre a vida dos seus filhos, criando seus filhos e ensinando eles também que o tempo deles não é para eles fazerem o que eles querem, que existem regras, que eles precisam de educação, que eles precisam entender que não é tudo do jeito deles, que eles precisam aprender a esperar. E olha, dá trabalho ensinar isso, né? Às vezes a gente também não quer esperar. Fala por mim. Quando eu vou falar assim, apóstolo, menino, espera, você aprendeu com quem, né? Olha isso. O apóstolo Hélio, brincadeira. Ele gosta de dar essas em mim. Tinha comprado um espelho, Suca, né? Porque, de fato, os filhos refletem os pais. Então, muitas coisas eu aprendo e muitas coisas Deus me ensina através do meu casamento, através da vida dos meus filhos. Muitas vezes eu já chamei a atenção dos meus filhos e Deus falou assim, você faz igualzinho. Fato. Então, a família é extremamente importante, onde Deus usa para nos forjar. Deus nos forja através da nossa família. Através do marido, através da esposa, né? Oh, glória! Oh, lixa! Oh, meu Deus! Vai parar as arestas. Amém, Jesus? Eu tenho que terminar. Então tá bom, gente. Cristo está sendo formado em nós. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar pelas famílias. Famílias multigeracionais que formam igreja multigeracional. Amém?